tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e nós vamos continuar com o mesmo trabalho que vínhamos fazendo da pesquisa sobre sensorialidade. Só que o nosso título aqui agora é a sensorialidade nas idades avançadas do ser humano. A ideia é manter corpo e mente estimulados e proficientes. Então vamos a uma introdução, o artigo é longo, espero que você tenha paciência. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, passe esse vídeo para frente e assine o nosso canal. Sem mais delongas, vamos começar porque o texto é longo, mas ele é extremamente informativo. A capacidade de perceber e interpretar estímulos do ambiente, conhecida como sensorialidade, é um pilar fundamental para a interação humana com o mundo, autonomia e qualidade de vida em todas as fases da existência. No contexto do envelhecimento, a manutenção dessa capacidade assume uma importância ainda maior, tornando-se essencial para o bem-estar geral e a independência individual. A capacidade funcional, que engloba a sensorialidade, é um conceito central para o envelhecimento saudável, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde, em estudos de 2015, estudos que eles tornaram públicos, pois permite o bem-estar geral em idades avançadas. O processo natural de envelhecimento acarreta alterações fisiológicas progressivas nos 5 sentidos primários: visão, audição, paladar, olfato e tato. E essas mudanças podem afetar significativamente a percepção do ambiente e, consequentemente, a capacidade de realizar atividades diárias, impactando naturalmente na autonomia e na qualidade de vida daquela pessoa. Aquela pessoa que já está, de repente, com mais idade, esse impacto é ainda mais contundente, porque a pessoa com mais idade ela já perde um pouco da autonomia. Se ela tiver impacto se ela tiver perdas, e ela vai ter, da visão, audição, paladar, olfato e tato, a vida dela vai ficar mais difícil. Mas essa abordagem aqui, ela quer exatamente diminuir esses impactos, criar condições de fazer revisão dessas condições, dessa situação, através de exercícios específicos que nós vamos falar aqui. E então esse estudo ele tem o objetivo de apresentar uma abordagem multidisciplinar e integrada para a estimulação sensorial e cognitiva em idosos. Olha bem, é uma abordagem integrada para a estimulação sensorial e cognitiva em idosos. Sensorial porque diz respeito à visão, audição, paladar, olfato, mas isso aí atinge também a propriocepção e também o sistema vestibular. Em todos esses lugares vão haver perdas, mas essas perdas podem ser revertidas, paralisadas ou minoradas se já se trabalhar em tempo recorde, antes mesmo de se chegar à terceira idade, ou já na terceira idade, se for o caso. O propósito é mitigar os impactos do envelhecimento, promover a proficiência do corpo e mente. Como você trabalha com isso, nós vamos saber como é que funciona. Portanto, serão incorporadas as perspectivas de neurocientistas, de terapeutas, de treinadores, se for o caso, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos, ortopedistas ou médicos de clínica geral, de uma maneira geral, oferecendo exemplos práticos e citando fontes relevantes para fundamentar as discussões. Esse sem número de profissionais, aqui uma boa parte são estudiosos, outros agem exatamente nas causas, como os terapeutas, os treinadores que treinam algum tipo de atividade, fisioterapeutas que recuperam sentidos, órgãos e trabalhos mecânicos do corpo, terapeutas ocupacionais que vão interter as pessoas, fazendo com que elas tenham ocupações que possam melhorar a sua visão da realidade, a sua interação com a realidade, ortopedistas, se for necessário, médicos de uma maneira geral, com relação à saúde geral, ou seja, um sem número de profissionais que poderiam se ocupar neste momento, não só de estudos, como de práticas e de trabalhos, profiláticos ou que pudesse fazer uma intervenção consistente para a recuperação ou para antecipação de problemas.
evitando o declínio sensorial. Bom, mas o declínio sensorial ele vai havendo no envelhecimento. Então, quais são os desafios e os impactos multidimensionais? O envelhecimento é um processo biológico natural que envolve mudanças graduais na estrutura e função dos sistemas sensoriais. Essas alterações, embora esperadas, podem ter profundas repercussões na vida diária do idoso, afetando sua interação com o sistema e sua qualidade de vida. Quais seriam as alterações específicas nos sentidos? No paladar, no olfato, a sensibilidade das papilas gustativas diminui com a idade, afetando mais a percepção do doce e do salgado do que do azedo e do amargo, mas afetando. A produção da saliva também tende a reduzir, resultando em boca seca, dificuldades de capacidade de saborear alimentos, de engolir. Paralelamente, a redução dos neurônios olfativos compromete a capacidade de sentir cheiros. A vida é feita de sabores e odores. Essas perdas podem diminuir significativamente os prazeres da vida, conforme apontado por Bee em 1997, que é um autor, e levar a um consumo excessivo de certos alimentos, como sal, ou até mesmo uma má nutrição, por não perceber sabores ou por não perceber o sal, achar que está sem e colocar mais. A visão a partir de 60 anos, com variantes, é claro, são tendências, começa a apresentar sinais de deterioração, deterioração, mas olha bem, a visão para perto, a presbiopia, realmente, a partir dos 40 e poucos anos, as pessoas vão sentindo alguma dificuldade com a lente que é o cristalino, mas com 60 anos isso aí já está um pouco mais avançado. O uso de óculos multifocais, às vezes aparecem outros problemas visuais. A córnea perde progressivamente a transparência. O cristalino, que é a lente intraocular que eu mencionei, a amarela, ela resulta ela vai se dar a presbiopia, que eu já também mencionei, que é a dificuldade de acomodação para ver perto e às vezes para longe também. Há também uma diminuição da acuidade visual, ou seja, discriminação de cores, visão baixa com baixa luz, capacidade de adaptação a diferentes condições de luminosidade. A vista não se adequa a baixa ou alta luminosidade ou ao contraste repentino, além de problemas de percepção à distância, mesmo que não seja exatamente uma miopia. A audição é outro sentido frequentemente afetado. Estima-se que 44% das pessoas com 60 anos ou mais apresentem uma perda auditiva significativa, e esse número sobe para 66% em 70 a 79 anos e 90% após os 80. Quer dizer, após os 80 anos as pessoas têm significativamente perdas. Se ela não teve até os 80, ela tem com certeza a partir dos 80 uma perda significativa, que pode ser até 30%, em alguns casos até mais. As alterações mais severas ocorrem no ouvido interno, comprometendo a sensibilidade a sons, a compreensão da fala alheia, especialmente quando são sons agudos, e o equilíbrio, porque isso atinge o sistema vestibular, que é o sistema de equilíbrio das pessoas ao caminhar, ao se deslocar, ao mudar de direção, fazer uma curva, andar pela rua, contornar um objeto. Isso tudo faz com que a pessoa possa perder o equilíbrio pelo afetamento do sistema vestibular. O tato, que engloba a sensibilidade ao contato, a pressão, também diminui com a idade. Observa-se uma redução da sensibilidade tática, térmica e de dor, sensação de dor, que às vezes fica com limiar alto, exatamente por falha de recepção, no nível do córtex, atribuída à diminuição das fibras mielinizadas. Essas fibras são aquelas que possuem uma bainha de mielina ao redor do axônio, que é um tipo de revestimento lipídico que acelera a condução do impulso nervoso. Quer dizer, se o impulso nervoso trafega com dificuldade, a pessoa tem menos recepção e interpretação dos sentidos, E da célula satélite dos glândulos da raiz dorsal também, que são um tipo de célula glial, células do sistema nervoso central que envolvem os corpos celulares dos neurônios sensoriais nesses glândulos. Então, essa diminuição da sensibilidade pode expor o idoso a riscos como queimaduras ou hipotermia e aumentar a vulnerabilidade de lesões cutâneas. Por que hipertermia? Porque às vezes ele não consegue perceber que está perdendo calor no corpo e chega a temperaturas baixas, ou não tem a sensibilidade suficiente para perceber as temperaturas mais altas.
Ele às vezes sente um desconforto com o frio, mas não tem a percepção imediata e convive com isso durante um tempo. É óbvio que isso é progressivo, né? Que uma pessoa bem tratada, ou seja, bem alimentada, exercitada, que vai preventivamente a médicos e que tem uma vida não estressante, dorme bem, não abusa de álcool, de fumo, de comidas processadas, é claro que essa pessoa tem uma qualidade de vida superior e apresenta menos degeneração precoce ou apresenta uma regeneração que faz com que a degeneração seja mais jogada para frente. Hoje em dia, uma pessoa de 60, 70 anos, ela pode ter uma qualidade de vida similar aos seus 40 até 60. E por isso nós estamos fazendo esse estudo, porque esse estudo pode agir a partir dos 40, 50 anos de maneira profilática, para que lá na frente, quando você entra na terceira idade, você não tenha grandes baixas e sensações de perdas. As alterações sensoriais têm uma cascata de consequências. Funcionalmente, a diminuição da sensibilidade tático, proprioceptiva, eu sempre erro essa palavra, desculpa, proprioceptiva, a percepção de posição dos membros do espaço, isso é a propriocepção. Compromete o equilíbrio e a coordenação motora, elevando o risco de quedas. A perda sensorial pode, inclusive, levar ao fenômeno do desuso aprendido, que eu vou explicar aqui abaixo, de um membro, resultando na diminuição da sua representação cortical no cérebro, ou seja, no nível do córtex cerebral, e, consequentemente, a perda da funcionalidade. O desuso aprendido é o seguinte: o organismo aprende com as modificações, para bem e para mal. O desuso aprendido é um fenômeno em que a pessoa, após experimentar dificuldades ou falhas ao usar um membro ou parte do corpo, ele passa a evitar ou a reduzir o uso dessa parte, mesmo que a capacidade motora ainda esteja presente. E com isso ele tem uma espécie de atrofia no nível do córtex. Mas isso pode ser restaurado? Bom, se não for definitivamente perdido, se tiver algo agastado, sim, pode ser reaprendido. Se tiver totalmente agastado, pode recuperar? Confesso que parece que sim, por causa da neuroplasticidade cerebral. Vão se criar neurônios ou os neurônios vão trabalhar em conjunto com outras estruturas de forma a recuperar aquela condição. Não vou garantir porque eu não sou neurologista, tá? E nem sou nem trabalho com neurociência, né? No âmbito cognitivo, a privação sensorial pode desencadear declínio. A privação sensorial pode desencadear declínio. É a mesma coisa que você ficar com o braço muito parado, né? Tem gente, por exemplo, que tem a musculatura de um braço maior do que a outra, porque só faz esforço com um braço. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, no âmbito cognitivo, a privação sensorial pode desencadear declínio, sim, até em mais jovens, manifestando por perda de memória lá do córtex, falta de atenção, dificuldade de raciocínio lógico. A pesquisa aponta para a perda de olfato, visão, audição, que estarão intrinsecamente ligadas a esse declínio cognitivo. O declínio cognitivo é o declínio de informações genéricas e gerais do cérebro, né? A cognição neural, que são sinapses no nível do córtex, dos neurônios, né? Essas comunicações, elas são feitas para todas as sensorialidades, não é apenas para a fala ou para o entendimento. A cognição não é só do entendimento, porque entender aí é receber todas as informações através de todos esses sentidos e ter conexão para poder levar aos lugares certos e obter resposta e entendimento completo. Então o declínio cognitivo ele pode haver em todas essas áreas que nós estamos mencionando, não é apenas da atenção. As alterações na memória episódica, por exemplo, que são observadas em pessoas em diversas faixas etárias, elas podem ser atribuídas a uma combinação de fatores relacionados, primeiro, ao envelhecimento, se for o caso, estilo de vida e condições de saúde. Porque a pessoa mais velha, ela pode estar só envelhecendo, ela pode ter tido um estilo de vida estressante ou que a prejudicasse, ou pode ser uma pessoa muito isolada, uma pessoa muito solitária, uma pessoa que tenha tido episódios de problemas psicológicos ou depressões, etc. E as condições de saúde do próprio organismo no cômputo geral. O envelhecimento natural do cérebro, especialmente o declínio da função do lobo temporal medial e do córtex pré-frontal, pode afetar a capacidade de codificar, armazenar e recuperar memórias episódicas, que são aquelas que você está trabalhando no dia a dia e você tem ligeiros esquecimentos de palavras, de onde você colocou uma coisa, de largar um copo num lugar e não voltar para pegá-lo imediatamente, quer dizer, você teve
uma disfunção disfunção de memória episódica ali. E isso aí às vezes assusta principalmente as pessoas mais velhas. Mas as pessoas mais jovens também podem passar por isso, dependendo da vida que levam. Além disso, condições como estresse, ansiedade, depressão, privação de sono e o uso de certos medicamentos podem impactar negativamente a memória, principalmente medicamentos que agem, por exemplo, os antibióticos, dependendo da carga no idoso, o antibiótico costuma ser piorar muito as condições cognitivas, mas isso pode ser recuperado. Existem fisioterapias, né, vamos chamar assim, para tudo. O uso excessivo da internet, por exemplo, telas, ele pode estar associado a alterações de memória episódica. Isso em pessoas mais jovens, no mais velho, muito mais. O chamado multitasking, que é a multitarefa, né, você está ali fazendo uma série de coisas, funciona como se fosse uma multitarefa, comum em ambientes digitais, né? Que expõe a pessoa a estímulos constantes pode levar a lapsos de atenção, dificuldades na consolidação da memória, afetando a capacidade de lembrar de eventos e experiências passadas. Olha bem, os lapsos de memória eles podem estar ligados à pouca atenção que a gente tem, porque você está mudando o lead ali toda hora, dando uma dedada ali na frente do celular, ou mudando no computador, mudando com um clique, mudando de página. E tomando outras informações e não completando o arquivamento da anterior. E com isso você está desatento a uma série de fatores, inclusive fatores ambientais, né? Isso inclusive para a criança é terrível. As telas, elas tiram a atenção, elas focam a atenção das crianças em coisas que chamam a atenção e que não criam cultura, que não criam conhecimento e deixam elas isoladas do ambiente em volta, o que prejudica a educação, prejudica a percepção ambiental de pessoas, de coisas, de sensações, de cheiros, de tudo. Psicologicamente, a perda sensorial pode resultar em uma percepção de pior qualidade de vida, levando ao isolamento social e depressão. A dificuldade em interagir plenamente com o ambiente e com outras pessoas devido a essas perdas pode gerar sentimentos de frustração, vergonha e culpa, e em geral geram, mesmo quando a pessoa é mais jovem. Socialmente, a comunicação e a interação tornam-se mais desafiadoras, o que pode levar ao isolamento, um fator de risco para a saúde mental do idoso. O processo de envelhecimento populacional já é uma realidade no Brasil. Pela primeira vez, a maioria das pessoas pode esperar viver até os 60 anos ou muito mais. No entanto, viver mais não significa viver melhor. É disso que nós temos que cuidar. A dinâmica das cidades de trabalho, os novos arranjos de moradia e família, o crescente culto ao individualismo e a mudança nos valores tradicionais da sociedade influenciam de modo desigual e contraditório na qualidade de vida das pessoas, principalmente os idosos. Entre fatores que têm destacado-se como potencial problema de saúde pública, encontra-se o isolamento social da mais variada gama de pessoas, mas principalmente de idosos. Este pode ser definido como um estado no qual o indivíduo experimenta cada vez menos envolvimento social do que gostaria de ter com outras pessoas. E este é um outro dos motivos que nós insertamos nesse estudo para minorar esse isolamento. Vocês vão ver aqui que existem terapias ocupacionais e terapias de brincadeiras, de estar junto com outros para fazer atividades, né? Mesmo quando a pessoa é mais velha, ainda trabalha, mas às vezes ela só trabalha e chega em casa e fica solitária, não conversa com filhos, às vezes não tem filhos. Então, para ela poder manter minimamente uma saúde, ela pode tomar conhecimento do que nós vamos falar aqui e manter a sua atividade, a sua percepção, a sua introjeção social. Vamos continuar. A complexidade da perda multissensorial e seus efeitos. A perda de múltiplos sentidos é uma ocorrência comum em idosos. Seus efeitos são mais complexos do que a simples soma das perdas individuais. Estudos indicam que 94% dos participantes de uma pesquisa experimentaram a perda de pelo menos um dos sentidos e 67% apresentaram duas ou mais perdas sensoriais. A perda de paladar foi a mais prevalente, 74%, seguida pelo tato, 38%, considerando razoável ou ruim o seu tato, olfato, 22% prejudicado, considerado pelas pessoas prejudicadas, visão, 14%, que falam que está razoável para ruim, e audição,
13% razoável para ruim também. A idade avançada está consistentemente associada à pior função em todos os sentidos. O mais interessante é o seguinte, a visão e a audição, elas não têm valores muito altos, né? Mas incomoda muito a ponto de chamar a atenção e sempre se perceber. A questão do olfato, do paladar e do tato não são tão percebidas, da propriocepção ou do próprio sistema vestibular não são propriamente percebidas. A pessoa parece que normaliza o fato dela não estar gostando mais de tantas coisas, não estar sentindo mais tanto prazer em sentir percepção de cheiros ou de sabores, ou do seu equilíbrio quando ela titubeia andando, quando ela titubeia subindo uma escada ou mudando de direção, ela encara aquilo como a normalidade da faixa de idade, enquanto que isso aí pode ser revertido e melhorado. É importante ler isso, saber disso. Quando a perda de um único sentido já está associada a um declínio cognitivo, comprometimento de saúde mental e aumento de mortalidade, a perda de múltiplos sentidos impõe uma sobrecarga adaptativa significativamente maior para o cérebro. O cérebro vai pegar aquela função e tentar distribuir em outras redes no cérebro. Isso ocorre porque o cérebro precisa compensar déficits em várias frentes simultaneamente, o que pode esgotar uma reserva cognitiva e acelerar o declínio funcional. A dificuldade em integrar informações de diferentes sentidos comprometidos, por exemplo, não ouvir bem e também não ver bem ao mesmo tempo, leva a uma percepção fragmentada do ambiente, aumentando desorientação, o risco de acidentes e também chegar-se mais facilmente ao isolamento social que a própria pessoa acaba se impondo. Essas situações exacerbam os impactos psicológicos e funcionais, criando um cenário de desafios ampliados. Outro aspecto relevante é a perda de redundância sensorial, eu vou explicar, onde a ausência de múltiplos dados sensoriais e a pesagem inflexível das informações sensoriais, que seria a incapacidade de selecionar o sentido mais adequado para uma dada situação, são problemas frequentes em idosos, especialmente naqueles com déficits neurológicos. Essa redundância sensorial refere-se à capacidade do sistema nervoso de usar múltiplos receptores e vias sensoriais para processar a mesma informação. Você recebe uma informação por múltiplos receptores, né? O que é uma redundância, porque um confirma aquilo que o outro está percebendo, né? Então, a recepção ela sempre é redundante, porque você vê ao mesmo tempo que ouve a respeito daquilo que está vendo, ao mesmo tempo que se tocar tem um tato que corresponde àquilo que você está vendo, e ouve, vê, né? E sente o cheiro, né? Percebe textura, etc. Desculpa. A neurociência da plasticidade cerebral e a estimulação no envelhecimento. Então nós já estamos partindo agora para tentar resolver o problema. Olha os problemas, né? A compreensão moderna do cérebro desmistifica a antiga crença de que ele seria um órgão estático e pré-moldado. A frase "o cérebro não é um modelo estático e pré-moldado" reflete a compreensão atual da neurociência sobre a chamada plasticidade cerebral, que nós chamamos de neuroplasticidade. Isso significa que o cérebro não é uma estrutura fixa, mas sim um órgão dinâmico que muda e se adapta ao longo da vida em resposta a experiências e aprendizados. A neurociência contemporânea reconhece a notável capacidade de regeneração e adaptação do cérebro. Olha bem, a notável capacidade de regeneração e adaptação do cérebro ao longo da vida, mas da vida toda. Então nós podemos começar a salvar a velhice aí antecipadamente. Essa capacidade se manifesta principalmente através da neurogênese. A neurogênese é o processo de formação de novos neurônios no cérebro que ocorre a vida toda no cérebro. Então, essa capacidade se manifesta principalmente através da neurogênese, que é a produção de novos neurônios, e de forma mais proeminente pela neuroplasticidade, a formação de novas conexões e, portanto, novas sinapses. O conceito de neuroplasticidade e neurogênese ao longo da vida vem de Michael Merzenich. Ele foi pioneiro nos estudos da neuroplasticidade. Ele é um neurocientista americano, professor emérito da Universidade da Califórnia, São Francisco, e demonstrou desde os anos de 1960 que os circuitos neurais e as sinapses
se modificam rapidamente em resposta à atividade praticada. Os circuitos neurais e as sinapses se modificam rapidamente em resposta a uma atividade praticada. Então isso é válido lá no tempo da educação do indivíduo, quando ele está crescendo e adquirindo competências. Durante a vida, se você pratica sempre, você está sempre alerta. E na velhice, quando você vai manter uma atividade praticada de qualquer natureza ou de várias naturezas para preservar circuitos neurais e sinapses, porque elas vão se modificar à medida que você trabalhar aquelas funções. Essa capacidade do cérebro de se adaptar e mudar em resposta a estímulos é fundamental para a aprendizagem lá atrás, mas agora também a memória, a recuperação de lesões cerebrais, se for o caso. Seus experimentos revelaram que é possível ao longo da vida toda criar novos circuitos e conexões neurais em resposta a estímulos e experiências, o que resulta em mudanças funcionais do cérebro. É o caso de você, uma pessoa acidentada, perder a capacidade de andar. É claro que isso tem a ver com a sua neurologia, ou que ficou deitada há muito tempo, ela pode fazer uma fisioterapia. A fisioterapia vai estar trabalhando exatamente os circuitos neurais e as sinapses que estimulados vão devolver àquela pessoa a sua capacidade de executar aquelas tarefas. Por exemplo, ele observou que as células do córtex sensorial de um macaco se reorganizaram rapidamente para criar um novo mapa mental de um membro após o rearranjo dos nervos, no caso na mão do animal. Essas descobertas abriram perspectivas revolucionárias para a recuperação de habilidades perdidas devido a doenças, lesões e ao próprio envelhecimento. O córtex sensorial é a área do cérebro responsável pelo processamento e interpretação de estímulos sensoriais, como toque, visão, audição, paladar e olfato. Olha bem, todas essas coisas que a gente pensa que está aqui na superfície do corpo são mandadas pela inervação para o nível do córtex cerebral. E lá existem sinapses relativas ao tato, à visão, à audição, o paladar e o olfato. E tudo isso pode ser recuperado fisioterapicamente. Basta você estar dentro da fisioterapia correta, dentro do trabalho correto, que de repente não seja uma fisioterapia, mas um treinamento, alguma coisa nessa natureza. O ambiente físico e social desempenha um papel crucial na determinação da atividade de células neurais, principalmente quando você faz alguma coisa acompanhado, cuja função por vezes determina o comportamento, porque você observa e funciona como espelho, né? Estímulos e informações do ambiente são captados por receptores sensoriais e convertidos em impulsos elétricos, influenciando diretamente a função cerebral. Mecanismos pelos quais existe a estimulação, e essa promove a saúde cerebral e compensa os declínicos que possam vir com a idade avançada. Vejamos bem, a plasticidade cerebral em idosos não é meramente uma capacidade de adaptação passiva, mas ela é um mecanismo ativo de compensação e aprimoramento que pode ser intencionalmente cultivado. E é isso que nós estamos propondo aqui com esse estudo. Embora o envelhecimento traga consigo declínios sensoriais naturais, a neurociência demonstra que o cérebro mantém sua capacidade de plasticidade. Isso significa que a estimulação sensorial e cognitiva não é apenas uma forma de retardar o declínio, mas, e principalmente, remodelar ativamente o cérebro. Remodelar ativamente o cérebro, intencionalmente. Se o cérebro pode criar novos circuitos e sinapses em resposta a estímulos, então a perda sensorial, embora desafiadora, pode ser uma oportunidade para o cérebro se reorganizar e otimizar as vias sensoriais remanescentes ou desenvolver novas estratégias de processamento. Por exemplo, um idoso com perda auditiva pode desenvolver uma maior dependência da leitura labial e da interpretação de pistas visuais em um programa de estimulação que pode fortalecer essas novas conexões, que compense essa perda. Mas ele sempre vai decodificar o que está sendo falado, sem contar que ele é estimulado a preservar a sua audição. Essa perspectiva transforma a abordagem de gerenciar a perda para otimizar a capacidade residual adaptativa. Ou seja, você não vai apenas ficar medindo a perda, gerenciando. Você vai otimizar para ganhar capacidade residual e adaptativa. Diversos mecanismos promovem a saúde cerebral e compensam declínios.
atividades que estimulam cognição, frequentemente chamadas de treino cognitivo, demonstram benefício no desempenho cognitivo global. Elas influenciam a preservação da plasticidade cerebral, permitindo aprendizado de novas competências e habilidades, auxiliando na formação de novas conexões neurais que contribuem para o bom desempenho das atividades cotidianas. Exercícios físicos. A prática regular de exercícios físicos otimiza a plasticidade cerebral, a reserva cognitiva, contribuindo para a preservação da cognição, compensando as alterações cerebrais e o crescimento neuronal, e aumenta as sinapses e receptores dendríticos, né? Receptores dendríticos são as proteínas localizadas na membrana dos dendritos dos neurônios, responsáveis por receber sinais químicos, que seriam os neurotransmissores, de outros neurônios, iniciando ou modulando os impulsos nervosos. Tá? Envolvimento social. A interação social é um fator crucial na prevenção do declínio cognitivo, auxiliando na manutenção da autonomia e independência da pessoa idosa. Atividades de lazer que envolvem interação social, como participação em eventos, comunicação com amigos e familiares, são capazes de melhorar a função cognitiva dos idosos. E o ambiente enriquecido, um ambiente rico em estímulos que inclui escolaridade, trabalho, lazer, né? É um fator externo vital para a experiência cerebral do idoso. Ele promove a formação e manutenção de reserva cognitiva ao longo da vida, além de favorecer o crescimento neuronal e favorecer a neuroplasticidade. As abordagens multiprofissionais para a manutenção da proficiência sensorial e cognitiva é o próximo assunto do nosso próximo programa. Eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a você a sua atenção a esse programa, pontuando. Eu espero que você deixe o seu like, deixa o seu comentário, passe esse vídeo para frente e até o próximo programa pontuando. O próximo programa vai ser a respeito das abordagens multiprofissionais para a manutenção da proficiência sensorial e cognitiva. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá!